Deus! E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na santa paz de Deus, na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo e na companhia também do doce e amado Espírito Santo. Meu nome é Ellen, estou aqui para mais um vídeo de reflexão devocional e agora estamos no livro de Marcos e o próximo capítulo é o capítulo 5. Vamos lá? Capítulo 5 de Marcos, a cura de um endemoniado Geraseno. Em algumas Bíblias vai estar Gadareno, aqui nessa aqui está Geraseno, né? E também em Gergeseno também. Tem outras, dependendo da Bíblia, né? Da interpretação, vai ter essas três diferenças do nome desse endemoniado, que aqui nessa aqui está Geraseno, Gadareno e Gergeseno. Mas é a mesma história, tá? Então, vamos lá. Versículo 1 em diante. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerasenos. E, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e candeias, as candeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. E o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus os permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então, aqui o Senhor Jesus e os discípulos foram, depois da tempestade, né? Que fala aqui, ó, que no capítulo 4, no último título, né? Que fala que Jesus acalma a tempestade, é aquela parte onde os discípulos ficam desesperados. E aí, eles falam pro Senhor Jesus que eles iam morrer. E o Senhor Jesus fala pro mar se aquietar. E eles ficam espantados, lembra? No outro vídeo, né? E eles ficaram espantados, se perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, Jesus estava indo para essa terra, a terra de Gadara, né? E aí, chegando lá, hoje a gente entende as interpretações, né? Nos levam a crer que o Senhor Jesus ia lá, ele já sabia o que ele ia fazer, o porquê que ele estava indo lá, porque ele já sabia que tinha aquele homem que era endemoniado. Porém, aquele homem, ele não fazia parte da nação dos judeus, né? Eles não faziam parte de Israel, eles eram gentios. E aí, o Senhor Jesus vai até lá, atravessa o mar, e essa tempestade diz muito com o que a gente vive hoje também. O Senhor Jesus, ele estava numa missão. E lógico que as forças das trevas, o maligno, não estava satisfeito. Aquela tempestade era uma grande fúria para que atemorizasse, achavam, né, que iam atemorizar o Senhor Jesus de fazer o que ele tinha vindo, né, a missão dele. Mas o Senhor Jesus comanda tudo, né, o Filho de Deus, ele comanda tudo. E ele comandou até as leis, até os elementos da natureza, né, que é o vento, a água. E aí o que acontece? Ele foi lá nessa missão para salvar, para tirar, expelir os demônios daquele homem. Ele já sabia, chegando lá nessa região,
observa que o Senhor Jesus, ele não tem muito diálogo com os demônios, com os espíritos imundos. Ele logo, assim que eles veem Jesus, eles reconhecem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, eles declaram, eles acabam o adorando. Quando fala isso é um sinal de adoração, né? Porque eles se prostram e falam, né? Que tem eu contigo, Jesus, filho, ou não é, vamos falar direitinho aqui, né? É Jesus, filho de Deus Altíssimo, que aqui é no versículo 7, né? Aí eles falam, conjure-te por Deus. Eles achavam que eles ainda poderiam, tinha algum poder sobre Jesus de controlar em alguma coisa, mas eles viram que não tinha, né? Porque o Senhor Jesus já tinha mandado eles sair do corpo daquele homem. E aí o Senhor Jesus, a parte que mostra que o Senhor Jesus teve um diálogo foi essa parte que ele pergunta, né? Quem pergunta o nome dele. E ele fala que é legião porque eles são muito. Uma legião é muito mais de 2.000 pessoas, né? Vamos colocar assim. E aqui aí eles falam, eles sabiam que teria que sair pela ordem, né, do Senhor Jesus, ele teria que sair daquele homem. E aí eles imploram pro Senhor Jesus para que eles não saíssem daquele país, daquela região. E aí o Senhor Jesus pega e permite que eles entrem nos porcos. E os porcos também não aceitam a condição de viver possuído por espíritos imundos, e eles se precipitam, os próprios porcos se precipitam no mar, né? E ali eles morrem afogados. E aí aquele homem, o gadareno, ele é liberto. E as pessoas, né, os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, eles ficam atemorizados, né? Ficam espantados, e aí eles fogem de medo e vai para a cidade e anunciam o que o Senhor Jesus fez. E agora algo, lembrando também que a gente tem que lembrar que como eles não faziam parte do povo de Israel, que tinham as tradições e os costumes, os povos de Israel, eles não comiam porco, a carne de porco, porque eles consideravam como uma carne imunda, né? Então eles não comiam. Até hoje, judeus também tem outras doutrinas, né, de outras igrejas que não comem a carne de porco, né? Acho que é adventista. E os judeus também, eles não fazem uso da carne de porco porque realmente eles consideram que são imundas e tá tudo bem, né? Quem come, come. Quem não come também não tem problema, porque é eles e Deus. Como que fala? É uma privação, é uma renúncia que eles têm, né? De não comer a carne de porco. Eles se abstêm da carne de porco, né? Então vamos pro próximo título, que é Os Gerasenos Rejeitam a Jesus. Os Gergesenos rejeitaram a Jesus. Versículo 15 em diante. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus. Viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele povo daquela região teve eles, apesar de eles ter ficado espantados com tudo que tinha acontecido, eles não conseguiram enxergar o tamanho do milagre que tinha acontecido ali, a magnitude, né, daquele ato que aconteceu naquele lugar, né, que era aquele homem ter sido liberto, e era um homem que causava grande transtorno, né, naquela região. E aí, o que o povo fez? Eles não entenderam, não enxergaram, eles estavam preocupados com o material que foi, né, a perca de um rebanho, né, de uma manada de porcos, né, muito grande, uma manada de porcos. Então eles pediram para que o Senhor Jesus saísse daquela região. E o Senhor Jesus entrou dentro do barco, né, e quando ele se dirigia para voltar, né, para o destino que ele estava, o gadareno, né, aquele homem que foi liberto, pediu para que ele pudesse acompanhar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou para ele que não, o Senhor Jesus não permitiu, mas falou para ele que ele fosse e anunciasse a família dele o que o Senhor fez na vida dele, o quanto Deus foi bom com ele, foi misericordioso com ele. E assim ele fez. E assim o gadareno, ele se tornou um evangelista, né? Se a gente observar, ele foi anunciando e proclamando o que Deus fizera na vida dele em Decápolis, né? E
tudo que o Senhor Jesus fez na vida dele. E todos se admiravam porque ele era um testemunho vivo, todos testemunhavam o sofrimento daquele homem possesso, né, escravo por demônios, né, escravizado por demônios. E aí vem o Senhor Jesus e num comando faz essa obra maravilhosa. E é assim que o Senhor faz a nossa vida. E também é essa gratidão que temos que sentir no nosso coração, que esse homem também sentiu pelo Senhor Jesus. Ele foi tão grato que ele quis acompanhar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não permitiu porque viu que ele ia fazer o papel dele, a vida dele era um testemunho vivo do que o Senhor era capaz de fazer na vida das pessoas, né? E que o Senhor Jesus era enviado, né? Era o Messias enviado por Deus. E que nós sejamos gratos, né? A Deus, ao Senhor Jesus, pela obra de vida que ele fez na nossa vida, de transformação, de livramento, de cuidado, de proteção que ele nos dispensa todos os dias da nossa vida, não é verdade? Então vamos para o próximo título. O próximo título é o pedido de Jairo. Versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aqui nesse texto, nesse trecho, mostra que o Senhor Jesus estava sendo seguido por grande multidão, a multidão estava seguindo ele, e quando ele chegou do outro lado do mar, né, da Galileia, ele veio ter com ele Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, um dos principais da sinagoga, né? Lembrando que sinagoga é um lugar de oração e templo era onde eles faziam os sacrifícios, era o santo dos santos, né? Era o lugar onde era mais sagrado para eles. E a sinagoga era um lugar onde iam as pessoas para fazer oração e passar ensinamentos. E o Senhor Jesus fazia isso, ele ia muito na sinagoga para estar passando os ensinamentos, para estar falando do evangelho, né? E Jairo, apesar de ser um dos principais da sinagoga e conhecer muito bem as partes de tradição ritualística que tinham, né? Porque ele fazia parte daquele meio, mesmo assim ele foi e se prostrou perante o Senhor Jesus, o adorou e pediu. Ele sabia o que o Senhor Jesus era capaz. Por certo, ele deve ter ido até contra oposições, né? Mas ele sabia que o Senhor Jesus estava fazendo cura. Ele creu e foi. E pediu que o Senhor Jesus fosse ter com a filha dele, porque a filha dele estava enferma. Era uma criança de 12 anos, a filhinha dele, né? E o Senhor Jesus prontamente foi com ele. E agora vamos ver a continuação, que é o próximo título, né? Vamos lá, o título é a partir do versículo 25. A cura de uma mulher enferma. É continuidade. Grande multidão o seguia, comprimindo-o, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fazia isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse pequeno texto, esse pequeno título, ele tem muitos fundamentos, que conta que o Senhor Jesus estava indo com Jairo para a casa dele para para curar a filha dele, né, a pedido de Jairo. E nesse momento essa mulher toca no Senhor Jesus. Ela sabia, porque lembra que eu sempre falo que o povo
judeu era o povo do livro, era um povo que estudava as Sagradas Escrituras, até hoje eles são assim, eles estudam as Sagradas Escrituras, eles sabem todas as regras, todo os mandamentos, né? Então eles conhecem todas as profecias, e naquela época não era diferente. Então aquela mulher, ela sabia das características do Messias, né? Anunciado, profetizado pelos profetas antigos do passado. E aí ela sabia, porque tem um trecho que fala que nas suas vestes, até as suas vestes teria a cura, né? No caso, falando na tradução certa, que seria as franjas, né? Então, assim, é uma roupa que eles usavam naquela época, né? Então, ela não podia tocar o Senhor Jesus, até mesmo porque ela estava com hemorragia. E naquela época, a mulher que estava nesse período, né, de regras, né, que fala, né, que eles falavam para não falar, o período que sangra, elas não podiam sair, porque elas eram consideradas, né, que elas estavam impuras. Então elas não podiam tocar em ninguém, elas não podiam sair na rua. E essa mulher, ela arriscou muita coisa quando ela fez isso. Ela sabia que ela precisava ser curada, porque ela não era apenas um sangramento que ela tinha que não era que não parava. Era uma hemorragia, que ela estava fraca. Ela se embrenhou no meio daquela multidão, porque uma multidão seguiu o Senhor Jesus. Ela teve atitude, ela teve coragem, ela tinha a promessa, ela sabia que ele era o Messias. Ela compreendeu a grandeza daquele homem que estava naquele lugar, naquele momento, e ela precisava. Ela só tocou na franja, na barra, né? A gente fala na barra do manto, na barra das vestes do Senhor Jesus. Ela só tocou, ela não pegou nele. Ela só tocou. Ela ter tocado, ela foi curada. Gente, meu Deus. Já parou pra pensar? Você tocar na barra, olha aqui, você fazer isso aqui e você ser curado? Foi isso que ela fez. E ela sentiu imediatamente estar bem, o corpo dela ter respondido bem aquilo que ela fez, que foi tocar nas vestes do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, apesar de todo mundo estar encostando nele, querendo pegar nele, querendo, eu tava oprimindo ele, querendo, desculpa, era uma multidão. Ele sentiu que das vestes dele saiu virtude. E ele se vira para saber, e ele pergunta quem me tocou. E os discípulos dele falam, mestre, todo mundo aqui tá encostando, tá pegando no Senhor, tá querendo tocá-lo. Como que a sua pergunta se alguém me tocou? E ele só, por que ele fez essa pergunta? Porque o Senhor Jesus, ele sabia. Ele não era homem como nós. Ele percebeu, ele sentiu que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Por quê? Porque a nossa fé se manifesta o poder de Deus. É na nossa fé, nas nossas atitudes, é no nosso comprometimento, é na busca daquilo que o Senhor prometeu para nós. Isso se manifesta, né? Desejo do nosso coração, necessidade. Aquilo era uma necessidade daquela mulher, ela tinha necessidade, ela tinha de ser curada. E aí, ela teve que dar testemunho disso. Ela, lógico, né? Ela pensa, gente, como você vai ser curado, você vai deixar passar. Você foi curada de uma doença de 12 anos. Como que você não vai dar testemunho? Ela teve que falar. Eu acho que o coração fica tão feliz. São tão poucas coisas assim. Não é o tamanho. Pelo menos assim, foi um milagre alcançado muito grande na vida dessa mulher. Então, assim, tem coisas pequenas que hoje a gente alcança, pelo menos eu fico muito feliz. Eu quero contar. Eu quero falar, sabe? Essa semana aconteceu uma coisa que me deixou muito contente. É uma coisa pequena, não chega aos pés do milagre desse, mas algo que me deixou com o coração muito feliz. No outro vídeo que eu fiz, né, eu comentei sobre os frutos do Espírito Santo. Tá. Eu mais meu esposo foi na loja de artigos religiosos, de artigos judaicos, porque eu quero uma Bíblia judaica para eu poder estudar. E aí, eu vi uma pulseira lá, muito linda a pulseira, e ela tinha umas plaquinhas. E aí a moça me falou que nessa pulseira tinha as plaquinhas, cada plaquinha daquela tinha um fruto do Espírito Santo gravado. Eu achei linda aquela pulseira, sabe? E aí meu esposo viu que eu gostei daquela pulseira, e ele foi e me deu ela. Ele comprou ela pra mim. Eu fiquei tão feliz que eu comecei a tirar foto e mandar pra minhas filhas, né, minhas amigas, falando daquele presente que eu tinha ganhado. Então, assim, imagina aquela mulher. Eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu tava desejando, que eu tava almejando naquele momento. Achei linda a pulseira e ele me deu. Agora, imagina você alcançar um milagre desse. Que alegria, que felicidade você saber que você foi curado, você não dá testemunho. Tem gente que faz isso, tá? Tem gente que alcança grandes coisas e não tem coragem de falar. Não tem coragem de dar um testemunho, não tem coragem de falar pras pessoas o que o Senhor fez na vida delas. E eu acho, assim, que como se fala, eu acho que é um pouco de ingratidão. Pelo menos ao meu pensar, se fosse eu, né? Pra mim, eu me sinto ingrata se eu não puder falar das coisas boas que o Senhor Jesus fez na minha vida. E eu não falo pra me vangloriar, não. Eu não falo porque eu quero ser melhor. Eu falo porque eu tô feliz e quero falar pras pessoas que elas também podem alcançar, até além daquilo
que eu alcancei muito além. Tem gente que alcança muitos milagres, né, maiores, sabe? Então, assim, eu fico imaginando a alegria dessa mulher. Enfim, vamos lá. E aí ela fala, né, pro Senhor Jesus, né, que ela dá testemunho que ela sofria há 12 anos com essa hemorragia e os médicos não resolviam e tal. E o Senhor Jesus fala pra ela, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Você está livre desse mal, do seu mal, né? Livre do teu mal. Tua fé te salvou, vai-te em paz. Gente do céu, que coisa linda. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de estar lendo e sentir a emoção, sabe? Desses testemunhos. E saber que esse Jesus aqui, ó, ele vive. Ele tá aqui, ó, pra poder realizar também os nossos sonhos. Ele é capaz, ele pode. Se assim for da vontade dele, se for algo que vai ser bom pra nós, ele vai fazer sim por você. Vamos pro próximo título, que é A Ressurreição da Filha de Lázaro. Ressurreição da Filha de Lázaro. 35, versículo 35 em diante. E é o último título. Falava ali ainda quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando levantar-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Quando o Senhor Jesus parou para ter com aquela mulher, teve um tempo de demora naquele momento, e Jairo estava muito aflito, né? Ele queria que o Senhor Jesus fosse logo, porque ele viu que a filha dele estava morrendo, iria morrer, estava muito enferma. A cura daquela mulher fez com que Jairo também aumentasse a fé dele. Só que, quando o Senhor Jesus ainda estava falando com a mulher, chegou alguém da casa do Jairo e falou para ele assim, por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu. Tipo assim, acabou, não, já era, né? E aí o Senhor Jesus fala para ele, não temas, crê somente. E foram para casa de Jairo. Chegando lá, devia estar aquele alvoroço, né? Porque fala aqui, né? Que tava alvoroço, muitos choravam, triste, né? E então o Senhor Jesus pergunta para eles por que eles estavam tão alvoroçados, daquele jeito que aquela menina não tinha morrido, mas que ela estava dormindo. E aí eles não acreditaram, riam de Jesus, vamos colocar meio que debocharam do que o Senhor Jesus disse. E aí o Senhor Jesus pediu que apenas quem fosse com ele fosse Pedro, João e Tiago. Só esses três o acompanhasse. E a multidão não fosse atrás dele. E eles foram. E aí lá, o Senhor Jesus pegou, mandou sair todo mundo da casa, pegou o pai e a mãe, né, Jairo e a esposa, e foi até onde estava a menina. E aí o Senhor Jesus pegou e falou pra ela, né, Talita cumi, levanta-te, né, eu te mando que levanta-te. E ela acorda, ela ressuscita, né, ela sai da morte, né, ao comando do Senhor Jesus. Pensa a alegria, né, daquela mãe, daquele pai, que alívio, né. E aí o Senhor Jesus pede que dá comida para ela, e porém ele pede que não fiquem contando para as pessoas o que tinha acontecido ali. Ele não queria que ficasse falando, porque é algo que iria atrapalhar, ia dificultar o que ele tinha que fazer, né, a missão dele. E ele precisava desse tempo para ele poder fazer tudo que ele precisava fazer, que era anunciar o evangelho, onde ele tinha que anunciar. Aí se a gente observa que no meio do povo dele, ele pede que não dê testemunho dele. Mas aos gentios, igual o gadareno, o Gergeseno, ele fala que é para dar testemunho, né? Por quê? Porque o povo do Senhor Jesus, eles eram muito apegado às tradições, aos costumes
daquele povo. Quanto os gentios, eles não tinham a promessa que aquele povo tinha, né? Que é do Messias, as obras que eles viam acontecer, né? O povo de Deus, eles tinham contato direto. Eu até entendo deles se sentirem melhores que os outros por conta do Deus a qual protegia eles, né? Protege eles, né? Então, assim, elevaram muito a soberba deles, isso aí também. Mas, enquanto os gentios, eles não tinham essa compreensão que tinha um Deus tão poderoso quanto o Deus, assim, eles sabiam que tinha conhecimento do Deus do povo judeu, né? Mas eles não sabiam, eles não compreendiam que esse Deus dos judeus também estava abrindo caminho para que eles se achegassem a esse Deus também, né? E hoje nós estamos aqui, através desse livro maravilhoso que é a Bíblia, né? Que atravessou gerações e gerações. Estou aqui lendo, conhecendo e contando para vocês, né? Um pouquinho do que eu tô compreendendo, dos estudos que eu tô fazendo da Palavra de Deus. E assim, era muito difícil. É muito difícil a gente lidar dentro da própria casa da gente, porque as pessoas sabem quem a gente é, conhecem as nossas falhas, os nossos defeitos, né? Não tô falando que o Senhor Jesus tinha falhas e defeitos, não. Mas, assim, o fato do Senhor Jesus ter crescido entre eles, ser filho, né? Que eles falavam que era filho de José, de Maria, né? Eles acreditavam num outro tipo de Messias, eles não entendiam a grandeza do que o Senhor Jesus veio para fazer. Eles acreditavam naquele Messias que vinha para derrotar, para derrubar aquela força opressora de Roma. Seria como um Davi, seria como Sansão, seria como Moisés, que guerreou, Josué, né, que guerreou, lutou e derrubou aqueles reinados que estavam escravizando, oprimindo o povo judeu. Mas não era isso. O Senhor Jesus, o Messias que veio, ele veio para trazer muito mais do que apenas uma conquista terrena, sabe? Uma libertação terrena. Ele veio para nos trazer a salvação, para nos salvar. E não foi só o povo judeu. Ele veio para trazer salvação ao mundo. A quem se disponibilizar a seguir esse mestre maravilhoso que é o Senhor Jesus, né? Filho de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Eterno, né? E era muito difícil para o Senhor Jesus, né? É cansativo, às vezes é muito cansativo a gente tentar evangelizar os nossos. Para mim é muito difícil, é desgastante, porque às vezes vem muita oposição, às vezes vem alguma acusação, sabe? E a gente tem que estar preparado. Nesses momentos eu lembro muito do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus teve uma paciência, né? Ele é Jesus, Filho de Deus. Ele sabia, né? Ele conhecia até os pensamentos das pessoas, então ele tinha essa vantagem também, né? De poder tocar o coração das pessoas, né? E poder se sobressair as perguntas, né? Que tentavam enquadrá-lo. E ele tinha resposta para tudo. Ninguém conseguia debater com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele tinha resposta para tudo, né? Então, assim, para que tenhamos essa sabedoria que o Senhor Jesus teve, essa paciência, né? Nós temos que praticar e temos que estar inteirados à palavra, ao comportamento do Senhor Jesus, entender o comportamento, saber como que era o comportamento dele, pra gente poder imitá-lo, tentar imitar, porque nem sempre a gente vai conseguir, na verdade. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. Eu sempre, assim, quando eu tô num dilema, ou alguma coisa, alguma decisão que eu tenho que tomar, eu sempre pergunto pra mim mesma, assim, falo assim, o que o Senhor Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Eu sempre faço essa pergunta pra mim. E a resposta vem, imediata, sabe? Às vezes não é nem sempre aquilo que eu queria, né, que fosse. Mas se eu não seguir as diretrizes que o Senhor Jesus me passa, eu não vou ter sucesso. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Então tem que ter obediência e tem que ter disponibilidade pra seguir as pisadas do Senhor Jesus. E eu vou falar, gente, não é fácil. Não é fácil. A gente vai cair, a gente vai errar. Mas tenha em mente que a gente pode recomeçar com o Senhor Jesus sempre. Levanta e volta do começo. E faça de novo. E faça certo. Sabe? A gente vai errar. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir ter um autocontrole. Mas a gente tem que perseverar. Tá? Tenta perseverar para você ser cada dia melhor. Não para você ser melhor que os outros, mas para você ser melhor pro mestre. Para você se parecer mais com o mestre, que é o nosso Senhor Jesus. Né? Nosso amado Senhor Jesus, que deu a vida por nós. Então esse aqui é o meu devocional do capítulo 5 e o próximo devocional capítulo 6. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. E terminando o vídeo, orem. Eu esqueci de falar, faça acompanhamento sempre com a Bíblia de vocês aí, tá? Faça o acompanhamento acompanha porque vocês vão estar mais amparados, tá? Porque sempre eu vou errar aqui, ó, quando eu vou fazer minha leitura, né? Que eu também tenho minhas limitações e eu não sou perfeita. Quem sabe um dia, né? Eu consiga fazer um vídeo bem mais profissional.
né? Então vamos lá. Enquanto isso, eu vou treinando aqui, vou fazendo do jeito que eu tô sabendo, que eu tô conseguindo aqui, e o Senhor Jesus vai me aperfeiçoando, né? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Faça oração, agradeça ao Senhor por esse momento de devocional. E eu apresentarei vocês e peço que vocês me apresentem também na oração, tá? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, a paz de Deus e shalom.